Agora sim, acho que estamos no ar já. Boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao terceiro dia do ciclo de palestras internacional do Grupo de Pesquisa Interdisciplinar sobre Saúde, Educação e Educação Física. Esse palestras tem um objetivo de trazer temas que são temas contemporâneos e que discutem também aspectos técnicos e também científicos dentro da perspectiva das linhas de pesquisa do nosso grupo. É um grupo que tem uma de percepção e de discussão, de investigação também, dentro de uma perspectiva interdisciplinar, mas com aporte teórico epistemológico da teoria das representações sociais, e que, por isso mesmo, são temas que exigem muita criticidade, também uma ampla capacidade de reflexão. Por isso mesmo, também, dentro dessa perspectiva da organização desse ciclo, é importante a gente lembrar que esse ciclo ele só é possível de ser realizado justamente com essa rede colaborativa de produção. Então, a gente percebe que existe uma potência nesse tipo de ação integrada, nesse trabalho integrado com outros professores, outras professoras e pesquisadores que estão aí associados e inseridos em institutos de pesquisa e também em universidades nas 5 regiões do Brasil e também de outros países. Exemplo de pesquisadores que nós temos parceria aí no México, Portugal, Espanha, França e também na Itália. Então, a gente agradece também aos professores que aceitam esse desafio, que nos ajudam e fortalecem as nossas ações, as nossas iniciativas, e a gente reconhece, de fato, a possibilidade de ampliação dessa reflexão e dessa construção de conhecimento a partir justamente desse trânsito entre pesquisadores e pesquisadoras que possuem informações distintas e que estão em contextos e até países diferenciados. Então, antes disso, da gente partir para a questão da palestra de hoje, que a gente tem um tema muito interessante, tratando sobre a questão da construção do objeto de pesquisa dentro da perspectiva das representações sociais, com um super, que é o professor uma boca para vocês. E a gente queria somente fazer um registro, antes da gente partir para essas questões, que pedir a vocês, a gente está vendo aqui no bate-papo que já há uma certa interação, as pessoas chegaram bem cedo, isso é muito... E a gente queria que o registro mesmo dos nomes, locais em que vocês estão, das localidades que vocês assistem nessa transmissão, para que a gente possa ter também essa dimensão de onde que esse espaço de discussão, de reflexão, onde é que essas questões elas estão chegando, né? Ainda também hoje, 31 de março de 2021, queria fazer um registro também muito importante, porque hoje nós fazemos 57 anos da ditadura militar, do golpe de Estado, né, um golpe econômico também que nós sofremos no nosso país, com o desejo de que a gente não tenha mais a repetição dessa ação em nosso... E a gente percebe um momento que, na verdade, o país passou por 21 anos sob esse regime, que ficou conhecido como Ano de Chumbo, onde a gente percebe também muitos arroxos que foram imprimidos, muita perseguição à nossa classe trabalhadora também, a classe de professores também, que foi muito perseguida justamente por trabalhar com essa perspectiva, né, de emancipar as pessoas a partir da produção do conhecimento. Então, a gente faz esse registro e avança, né, no sentido da superação mesmo. Nesses tempos de negacionismo também, que a gente percebe uma negação da ciência, que a ciência vem sido tão questionada também, colocada tão em xeque. Por isso mesmo é tão importante que a gente esteja criando esse espaço aqui para discussão, para discutir sobre esses temas, então, que correspondem aí à nossa contemporaneidade. Então, queria que vocês pudessem também aproveitar o momento, né, e pedir para que vocês pudessem seguir o nosso canal aqui embaixo na descrição, o canal do GPF, se inscrever em nosso canal para acompanhar as nossas ações e as nossas iniciativas também. E, além disso, também tem um link de lista de presença em que vocês podem fazer a inscrição para que vocês possam receber em até 15 dias úteis o certificado que será emitido. Então, não deixem de fazer essa inscrição e esse registro aí no nosso canal. Bem, sem mais delongas, o tema da nossa discussão é a construção de objetos de pesquisa em representações sociais. E para tratar sobre esse tema, a gente convidou o professor Marcelo Ribeiro, que a gente começa agradecendo também por ter aceitado, professor Marcelo, o convite
em estar conosco, em contribuir nesse momento aqui, trazendo, com certeza, boas provocações também, e que acho que esse é o sentido muito mais do que trazer respostas, mas trazer dúvidas, né, perguntas e lançar aí provocações para que a gente possa se movimentar na construção desse tipo de conhecimento. Então, professor Marcelo Silva de Souza Ribeiro, ele possui graduação em psicologia pelo Centro de Ensino Superior de Maceió, é especialista em educação especial e em educação à distância, tem especialização também em produção de mídias para educação online pela Universidade Federal da Bahia, desenvolveu seu mestrado em educação e pesquisa pela Universidade do Quebec, no Canadá, também fez o doutorado em ciências da educação na mesma Universidade de Quebec, fez o pós-doutorado em educação pela Universidade Federal da Bahia, no Departamento de Educação, vinculado ao grupo de pesquisa Formace, tendo como orientador e supervisor o professor Roberto Sidney Macedo. Atualmente, o professor Marcelo é professor adjunto da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasf, no campus de Petrolina. Está lotado no colegiado de pedagogia, mas também é professor permanente do mestrado em psicologia, é professor permanente também do mestrado em formação docente da Universidade de Pernambuco, a UPE, e também exerce a função de editor-chefe da revista de educação do Vale do São Francisco, a Revasf. Então, o professor Marcelo ele tem aí uma especialidade, uma expertise em assuntos que estão relacionados à questão da educação e da psicologia educacional, perpassando pela infância, pelas novas tecnologias, processos inclusivos e também pela formação profissional, assim, além de ser alguém que vem desenvolvendo estudos ao longo dos anos aí, dentro da perspectiva da teoria das... Professor Marcelo, a gente agradece o convite, deixamos aqui muita vontade para que o senhor possa fazer as suas reflexões. A gente só compartilha com as pessoas que estão aqui conosco assistindo que o professor Marcelo vai fazer a exposição da apresentação e do tema também. Depois a gente vai abrir um espaço para perguntas e possíveis dúvidas e reflexões também. Então, fique à vontade, professor. Seja muito bem-vindo também. Então, obrigado, né, professor Ramon. É um prazer em estar aqui com vocês, assim, nesse evento. Foi uma honra, né, receber o convite, né, de poder contribuir, né, com esse ciclo, né, ciclo internacional, né, e de estar, de alguma forma, interagindo aí com todos, mas em especial, né, com um grupo de pesquisa interdisciplinar sobre saúde, educação e educação física, né, que tem aí como coordenador aí o professor Ramon, que é meu colega também do mestrado de psicologia. Eu organizei aqui uma apresentação, tá? E minha proposta é estar dialogando com vocês, né, a temática acerca da construção do objeto de pesquisa em representações sociais. Então, eu organizei aqui alguns materiais. Eu não sei se é o Vladimir, eu enviei para o Igor, professor Ramon, mas eu não sei se é o Vladimir que está ajudando aqui na mediação, se ele tem como colocar, senão eu posso compartilhar. Eu vou tentar ver se eu consigo compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu ver se a gente consegue. Se não, eu vou pedir ajuda, tá? Deixa eu ver aqui. Acho que é essa aqui. Só um instantinho. O problema é que eu não vou estar vendo vocês. Deixa eu sair aqui desse formato maior aqui. Só um momento, pessoal. Porque se eu amplio tudo, eu não consigo ver vocês. Mas eu acho que assim a gente consegue, né? Acho que assim eu consigo me ver aqui e também eu consigo mexer na apresentação. Deixa eu ver aqui. Pronto. Acho que assim vai. Assim fica melhor.
dar um efeito aqui. Então, como eu falei, né, a nossa proposta é discutir a construção do objeto de pesquisa, mais especificamente na perspectiva das representações sociais. Né? E aí, como eu falei, né, agradecer aí a participação, né, do grupo de pesquisa, o GIPEF, né, e, enfim, estar aqui com vocês, né, nesse evento. Eu gostaria de iniciar, assim, trazendo um pouco da história, né, da história, um pouco da filosofia, ou do próprio pensamento científico, entre aspas, né, pensando aí na ideia plural do que seja ciência, né? E para isso eu pensei em fazer uma referência aqui ao William Dilthey, que é considerado assim um dos precursores, né, das chamadas ciências humanas, que foi um dos primeiros, né, da modernidade, a discutir o que a gente poderia aproximar como a questão do objeto, né, das ciências humanas. O que é que caracteriza as ciências humanas em contrapartida às ciências da natureza, né, o mais contemporaneamente também conhecido como ciências duras, né? E o Dilthey, ele reivindicava uma heurística, quer dizer, uma ideia de que as ciências humanas não poderiam seguir, né, o mesmo caminho, a mesma trilha das ciências da natureza, né, que tinham questões próprias, né, da sua natureza. Né? Então, uma coisa é desenvolver uma pesquisa na física, por exemplo. Uma outra coisa é desenvolver uma pesquisa na psicologia. Né? Então, são naturezas distintas e que requerem, né, compreensões outras, ou epistemologias outras. Né? E o Dilthey, ele fazia a distinção, falando de maneira assim bem superficial, né, bem geral mesmo, ele fazia a distinção de que nas ciências da natureza, esse objeto, né, se assentava na ideia de explicação, quer dizer, porque seria possível, portanto, explicar a natureza, né, e que nas ciências humanas, ou nas ciências do espírito, né, não seria possível uma explicação porque nós somos sujeitos desse próprio objeto de investigação. Então, não tem como você sair desse objeto para explicar ou para falar sobre ele, e que, portanto, o caminho, né, ou seja, a trilha epistemológica se daria pela via da compreensão. Então, é essa distinção que o Dilthey faz, né, lá no século XIX, de que as ciências humanas elas buscam compreender seus fenômenos e que as ciências da natureza buscariam explicar os fenômenos. Né? Então, acho que esse começo é bem interessante porque já nos traz aí algumas questões que nós vamos estar aprofundando e discutindo quando estivermos falando sobre a questão do objeto de pesquisa, sobretudo aí das representações sociais. Eu quis também trazer essa imagem aqui do quadro do Michelangelo, né, que é a criação de Adão, porque traz e remete a uma representação, né, de uma tentativa, né, de contato, ou um efetivo contato, um efetivo encontro, um toque, né, uma aproximação, né, e, ao mesmo tempo, né, a ideia de criação. Quer dizer, essa aproximação, né, esse toque, esse se aproximar, né, remete, portanto, a uma criação. Então, esse quadro, né, essa obra do Michelangelo, faz referência
a uma possível representação daquilo que a gente vai estar também desenhando nos nossos entendimentos acerca do objeto de pesquisa, que passa por esse, vamos dizer assim, por essa compreensão, ou seja, o objeto de pesquisa é alguma coisa que a gente também se aproxima, é alguma coisa que também a gente tenta tocar, né, tenta se aproximar, mas que também algo de criação, quer dizer, não é uma aproximação no sentido de algo que já está dado, ou que algo que já está posto, mas, simultaneamente, uma aproximação que é também criação, né? Que é também criação. E a gente vai recuperar um pouco dessa representação aí a partir, enfim, do que a gente vai estar desenvolvendo. Eu tenho visto aqui, eu também estou acompanhando aqui os comentários, espero que a conexão esteja sendo satisfatória, né? E que vocês consigam estar me ouvindo. Ok, estava lendo só aqui os comentários aqui, estava lendo aqui. Bom, em relação, né, ao objeto de pesquisa, veja, não estamos entrando ainda na questão do objeto. Oi, parece que eu caí, né? Mas eu já estou de volta aqui. De volta, né, Ramon? Tive uma pequena queda aqui, mas estou de volta já. Deixa eu agora só voltar a compartilhar, tá, gente? Só um momento. Pronto. Então, estava falando, né, que a gente vai situar alguns aspectos relativos ao objeto de pesquisa, não necessariamente o objeto de pesquisa das representações sociais, tá? Então, acho que um primeiro ponto a remarcar, né, é que a realidade, né, ela é multifacetada e inapreensível em sua totalidade, né? Então, o objeto de pesquisa, ele não pode se confundir com a realidade, tá? Ou ainda, né, que o objeto de pesquisa, ele não pode se confundir com o fenômeno vivido em si, tá? Então, o objeto, embora o objeto de pesquisa, ele tenha uma relação com a realidade, né, ou ele tenha uma relação com o fenômeno vivido, não se confunde com esses dois aspectos, né? Por quê? Porque o objeto, ele é uma construção, né? É uma criação. Lembra lá da imagem do Michelangelo? O objeto de pesquisa, né, ele é uma construção, né, que tem a ver com alguns aspectos da realidade, que tem a ver com o fenômeno, com os fenômenos vividos, né, pelos sujeitos, pelas pessoas, mas ao mesmo tempo ele se distancia, né? Ele é uma construção, tá? Então, há quem diga, por exemplo, que o objeto de pesquisa é uma simplificação dessa realidade, né? De maneira semelhante ao que a gente entende, por exemplo, da relação com a teoria, né? A teoria
a gente não pode confundir a teoria com a realidade, né? A teoria, né, embora ela seja desencadeada da realidade, né, da realidade que eu digo, da realidade enquanto vivido, né, dos fenômenos, né, mas a realidade, ela é sempre muito menor, né, muito mais simples, muito mais simplificada do que a complexidade, né, da própria realidade dos fenômenos vividos. Então, a teoria é sempre algo mais simplificado, né? Por quê? Porque há uma necessidade de sistematização, de organização, né? E a realidade ela é sempre múltipla, é multifacetada, né? O fenômeno também vivido é sempre extremamente complexo. Então, o objeto, né, de pesquisa é também, de um certo sentido, uma simplificação nessa perspectiva e uma construção. Tá? A gente vai, aos poucos, estabelecendo melhores definições. Um outro ponto importante é também essa distinção entre objeto e objetivo. Quer dizer, o objeto da pesquisa, né, não é a mesma coisa do objetivo de pesquisa. Né? Os nomes se parecem, né, mas são construções distintas, né? São etapas distintas da pesquisa, né? Então, embora o objetivo ele se desencadeie a partir do objeto da pesquisa, mas não é a mesma coisa, tá? Então, isso é importante a gente estar remarcando. Um outro ponto importante é que, embora seja interessante que as pesquisas elas tenham uma vinculação com a curiosidade epistêmica, né, do o querer saber, o querer conhecer, né, essa motivação do querer saber, do querer conhecer, mas necessariamente o objeto de pesquisa ele não está totalmente preso a essa curiosidade epistêmica. O objeto de pesquisa ele pode ter uma certa independência, né? Por exemplo, pesquisadores com curiosidades epistêmicas diferentes podem compartilhar o mesmo objeto de pesquisa, tá? Um outro ponto interessante é que da gente entender um pouco, né, a relação entre o quadro teórico conceitual e o objeto de pesquisa, né? Então, essa relação é uma relação simultânea, quer dizer, o objeto de pesquisa ele não está numa relação independente, né, no que diz respeito ao quadro conceitual, ao quadro teórico conceitual, né, mas ele também não se confunde com o quadro teórico conceitual. O objeto de pesquisa, por exemplo, em representações sociais, obviamente, tem uma relação com o quadro teórico conceitual que está marcado nas representações sociais, mas não é a mesma coisa. Então, a construção de um objeto de pesquisa depende do referencial teórico conceitual, tá? Mas não é a mesma coisa, tá? E na relação com o método, tá? O objeto, há uma relação entre o método e o objeto, tá? Mas isso é muito curioso assim, em pesquisas como a representação social, né, porque são teorias onde o método ele tem uma certa envergadura, né? As teorias da representação social são teorias que exigem métodos muito próximos, né, de suas teorias, né, diferente de outras talvez. Mas mesmo considerando, né, as representações sociais, o método ele eu não diria que uma consequência do objeto, mas o método ele é muito direcionado pelo objeto, né? E às vezes a gente entra numa relação de paixão com o método e aí a gente quer colocar, como diz o ditado, né, a carroça na frente dos bois. Inclusive eu coloquei uma referência aqui desse trabalho, né?
a pesquisa qualitativa e fenomenológica em saúde mental, onde os autores fazem uma discussão muito interessante sobre essa relação entre método e objeto, ou seja, numa pesquisa, num projeto de pesquisa, assim, um dos primeiros trabalhos do pesquisador, uma das primeiras tarefas do pesquisador é a construção do objeto, e só depois o método. Mas às vezes a gente está tão apaixonado, né, pelo método que coloca o método primeiro. Tá? E é isso, né? Em relação ao objeto de pesquisa, acho que é a primeira tarefa do pesquisador. Quer dizer, uma das primeiras tarefas do pesquisador é a construção do objeto de pesquisa. E para isso, ele precisa, né, ter um relativo domínio do seu quadro teórico conceitual. Né? E esse objeto, claro que é importante que ele tenha uma curiosidade epistêmica, mas não depende totalmente disso. Né? E a partir desse objeto fica mais fácil, que procede, portanto, né, o desenho dos objetivos de pesquisa e também do método. Tá? Então, em linhas gerais, talvez sejam as características mais marcantes em relação ao objeto de pesquisa, assim, de um modo geral. Mas vamos falar um pouco agora entrando agora nas teorias das representações sociais, né? Eu não vou fazer aqui uma espécie de estado da arte, né, das representações sociais, mas apenas salientar alguns pontos que são importantes para a discussão, para a nossa discussão, que é a construção do objeto de pesquisa nas representações sociais. A primeira delas, né, o primeiro ponto a sublinhar, né, é a própria, vamos dizer assim, origem múltipla e fecunda da teoria das representações sociais. E aqui eu coloquei, a título só de exemplos, algumas dessas origens, né, fecundas. Né? Então, desde o trabalho, né, dos trabalhos sociológicos, né, de Durkheim, né, passando aí pelas contribuições do Jean Piaget, né, da influência do Jean Piaget nos estudos sobre as representações, né, simbólicas, a construção, né, dessas dimensões cognitivas, né, do pensamento, passando pela influência aí da psicanálise freudiana, né, e das demais escolas psicanalíticas, né, sobretudo aí a questão do inconsciente, lembrando que o clássico de Moscovici versava, né, sobre a questão da representação da psicanálise, mas não foi só, né, um estudo no que diz respeito ao campo, né, de saber da psicanálise, mas o Moscovici sofre uma influência, né, da teoria psicanalítica, passando aí também pelas influências, né, dos estudos dos interacionismos simbólicos, né, do Bergman, Luckmann, Erwin Goffman, enfim, e tantos outros que estão mais ou menos filiados a essa escola do interacionismo simbólico. E eu coloquei aqui essas reticências, né, porque há também outras influências, inclusive que particularmente eu tenho explorado aí, ou me arvorado, desculpe, deu uma passada aqui, me arvorado assim, em outras praias, como por exemplo, pensar a questão da representação social também enquanto experiência, né, enquanto vivido, e um diálogo, por exemplo, com a fenomenologia. Né, mas eu não vou falar sobre isso agora, não. Tá? Então, essas origens fecundas também vão repercutir numa certa multiplicidade, né, dessa relação entre teoria e método. Como eu disse, a teoria das representações sociais é uma dessas teorias que, quando a gente fala de teoria da representação social, a gente quase que é puxado, né? Existe uma força magnética que puxa também para a gente discutir o método. Então, método e teoria em representação social se dão de um modo muito
muito íntimo, né? E aí há uma certa proficuidade, né, nessas relações, e a gente facilmente, olhando os trabalhos, os inúmeros trabalhos de representação social, a gente vai encontrar uma variação enorme de combinações dessas relações de teoria e método, ou das teorias das representações sociais e as possibilidades diversas de métodos, né? Então, é uma teoria aberta, é uma teoria profícua, inclusive defendida pelo próprio Moscovici, né? Reforçada por Jodelet, enfim, né? dos grandes precursores, né? Da teoria das representações sociais, que admitem, né? E defendem, inclusive, essa abertura. Quer dizer, é uma teoria aberta, né? Justamente por sua riqueza de bases, né, de suas variações, de suas várias fundamentações, permitem ramificações também bastante ricas. Bom, e aí o que eu vou chamar agora de aproximações iniciais, né, trazendo só alguns pontos, né, eu vou inclusive ler aqui, não vou nem muito me deter, só para a gente reter um pouco alguns aspectos que vão ser importantes para a discussão do objeto em representação, do objeto de pesquisa em representação social, né? Então, lembrando um pouco Sá, né? Então, as representações sociais, né? Na verdade, Jodelet, né? Aqui, segundo Sá, então, as representações sociais como uma forma de conhecimento socialmente elaborada e partilhada, tendo uma visão prática e concorrendo para a construção de uma realidade comum a um conjunto social. Quer dizer, essas aproximações, eu não diria assim, um conceito fechado de representação social, mas essas aproximações, né, que vão dar pistas à resposta do que é representação social, né? Então, essa ideia de que é uma forma de... Então, representação social seria uma forma de conhecimento, né? A representação social seria um conhecimento socialmente elaborado e partilhado, né? A representação social é também uma visão prática, né? E que contribui para a construção de uma realidade comum a um certo grupo, a um conjunto social. Então, essas aproximações, elas vão ser muito importantes para a gente construir o nosso objeto de pesquisa, né? Porque lembra que eu estava falando, né? De que para a gente construir o objeto de pesquisa, a gente precisa ter um domínio, né, teórico-conceitual, porque senão a gente não consegue construir o objeto de pesquisa. O objeto de pesquisa, embora ele tenha uma relação com a realidade multifacetada, embora ele tenha relação com o fenômeno vivido, mas ele não está preso a isso. Então, a gente precisa desse domínio teórico-conceitual. No caso aqui, já estabelecendo, né, já definindo, já desenhando em relação à representação social, né? E Moscovici vai apresentar aqui essas quatro características. Moscovici não, Jodelet vai apresentar essas 4 características, também tentando aproximar aqui a ideia de representação social. Então, é sempre uma representação de alguma coisa e de alguém, né? A gente vai retomar essa relação sujeito e objeto depois, tá? A representação social tem com o seu objeto uma relação de simbolização e de interpretação. Esse é um outro ponto também muito importante, a ideia de simbolização e interpretação. A representação será apresentada como uma forma de saber, né? Como uma forma de saber, de modelização do objeto diretamente legível, em diversos suportes linguísticos, comportamentais ou materiais. Ela é uma forma de conhecimento, né? Qualificar esse saber de prático se refere à experiência a partir da qual ela é produzida, aos contextos e condições em que ele o é, e, sobretudo, ao fato de que a representação serve para agir sobre o mundo e o outro. Ora, né, é claro que a representação social é tudo isso, né? Mas a construção do meu objeto, né, não precisa
Eu não preciso pegar tudo, integrar tudo para construir. Eu posso, por exemplo, né, construir o meu objeto de pesquisa em representação social, partindo, por exemplo, desse entendimento, né, da representação social como uma relação simbólica de interpretação. Tá? Ou o meu objeto de pesquisa, né, pode se dar a partir do entendimento da representação social como uma forma de saber, ou, né, como um saber prático, né, ou, né, como uma experiência. Né? Então, vejam que o objeto de pesquisa é uma construção, né, e é da ordem da criação, né, do pesquisador, né, que tanto precisa, né, de uma conexão, né, com a realidade, né, ainda que multifacetada, ainda que inapreensível. Né. É interessante a vinculação também com o fenômeno vivido, mas também um domínio teórico-conceitual, e que a partir daí, né, o pesquisador, ele cria, olha lá a representação do Michelangelo, né, ele cria o seu objeto, né, o seu objeto de pesquisa, a depender, enfim, dessas combinações, dessas formas de entendimento, ou de busca de entendimento, ok? E aí, vamos dizer assim, elementos chaves, né, da representação social, né, os entendimentos de ancoragem e objetivação. Né? Então, a ideia, por exemplo, a cara ideia da representação social, né, de trazer o não familiar para o familiar, né? Quer dizer, a ideia de ancoragem e objetivação, e como é que a representação social ela vai se dando de um modo dinâmico, né, de um modo processual, e também em uma relação, vamos dizer assim, em uma intensa relação de uma certa intersubjetividade, de uma relação entre o indivíduo e seu grupo, né, onde esse social ele é internalizado, ele é interiorizado, né, ele vai constituindo esse indivíduo, e, de igual modo, né, esse indivíduo também vai trazendo elementos novos e contribuindo com a constituição da representação ou das representações que são compartilhadas por um determinado grupo. Então, essa compreensão, né, desses aspectos caros da representação social fazem parte da construção do objeto de pesquisa. Tá? Inclusive o Sarr, ele recomenda, inclusive, ter um livro, A Construção do Objeto de Pesquisa na Representação Social, inclusive que o Sarr recomenda uma espécie de um passo a passo para os pesquisadores iniciais. Inclusive, ele sugere que esses entendimentos mais caros, né, mais clássicos, digamos assim, das representações sociais, sejam, vamos dizer assim, abraçados, né, por esse pesquisador inicial, porque ficaria mais fácil, por exemplo, a construção do objeto de pesquisa, que se daria de uma forma mais convencional, mais clássica, né, mais fácil de se trabalhar, mais fácil de construir esse objeto de pesquisa. Tá? Então, uma delas seria construir, por exemplo, o objeto de pesquisa a partir dessa ideia de ancoragem, objetivação, ou seja, de transformação do não familiar ao familiar. Uma outra, vamos dizer assim, um outro entendimento mais clássico da teoria das representações sociais, e que pode também figurar aí a construção do objeto de pesquisa, é a ideia de face figurativa enquanto nível simbólico, né? Então, a estrutura da representação possui dois aspectos que são indissociáveis entre si, a face figurativa e a face simbólica. Isto é, toda representação, né, possui uma imagem e uma ideia. Né? Então, esse é um entendimento também clássico da representação social, que pode nos ajudar
a construção de um objeto de pesquisa, né, que remeta a esse entendimento. Quer dizer, um objeto de pesquisa que diga respeito a uma representação enquanto imagem e ideia, né? Inclusive, quando a gente tem um objeto de pesquisa bem definido, né, e coerente com o referencial teórico conceitual, né, e que tem uma ressonância, né, com a realidade multifacetada, é muito mais fácil, né, a gente operacionalizar em termos de métodos, né, em termos metodológicos, é muito mais fácil a gente operacionalizar esse objeto. Quer dizer, ou seja, se eu tenho um objeto bem definido, então, por exemplo, eu consigo estabelecer melhor, muito mais claramente os objetivos de pesquisa, né? Por sua vez, né, os métodos, o método, né, quer dizer, os dispositivos, ou seja, os instrumentos, né, de produção de informação, de coleta de dados, né, o método de análise, eles ficam mais fáceis da gente manejar. Fica, inclusive, mais fácil da gente, eu vou usar uma expressão até de uma certa forma meio que forçosa, né? Fica mais fácil da gente enxergar, né? A gente compreende mais facilmente. Né? E um outro ponto, né, interessante, né, que remete à construção do objeto de pesquisa em representações sociais, né, além daquelas definições ou das aproximações, como nós vimos aqui, né, dessas aproximações, né, das representações sociais, você não vai encontrar um conceito fechado. Pronto, a representação social aí se acabou. O que você encontra são aproximações, né, que no conjunto dessas aproximações possibilita, então, um entendimento mais integrado e mais consistente do que é a representação social. Além disso, a gente tem, como a gente viu, né, esses, digamos assim, esses entendimentos mais caros, né, esses entendimentos mais basilares da representação social. Ancoragem, objetivação, eu coloquei apenas alguns. Essa ideia de imagem, ideia. Mas a teoria, ou melhor, as teorias, né, das representações sociais, ou as teorias complementares, né, ou os seus braços, né, os seus ramos, é um outro aspecto importante da teoria das representações sociais. Porque quando você fala representação, teoria das representações sociais, a gente precisa situar, né, qual é a perspectiva, qual escola, né, a gente está fazendo referência. Então, o estado da arte da representação social aponta assim, as principais correntes, os principais braços, né, ou abordagens de representação social em pesquisa. Né? A primeira delas é a chamada modelo sociogênico ou processual, né, que tem como, vamos dizer assim, precursora, né, Jodelet, tá? A Denise Jodelet. A segunda abordagem, que é chamada modelo estrutural ou teoria do núcleo central, que foi desenvolvido por Abric. A terceira abordagem, eu não vou me aprofundar nisso, que não é a proposta da gente, né? Mas só para mostrar a riqueza, né? E o quanto isso também repercute na construção do objeto. A terceira abordagem, denominada de societal, né, que vai enfatizar a construção das representações em diferentes grupos sociais. E a quarta abordagem, né, chamada, faltou um M aqui, chamada de dialógica, que tem inspiração nos trabalhos de Markova, né, que aborda mais a questão da linguagem, da comunicação e suas relações. Então, a depender, né, de onde eu estou, onde eu me situo do ponto de vista teórico-conceitual, né, e que, por sua vez, me remete a uma dessas abordagens, ou da combinação delas, ou da ênfase que eu estou querendo dar, né, seja a ideia, por exemplo, de estruturas,
né? A ideia de estruturas, ou a ideia da dinamicidade, ou da processualidade das representações sociais, ou a ideia de diferentes grupos sociais, ou a ênfase na linguagem, né? Na comunicação, eu vou ter construções de objetos diferentes. Tá? Construções de objetos diferentes. Ok? A gente já está chegando mais ou menos aqui. Vamos ver se eu já adianto. Bom, então, a construção do objeto de pesquisa é um processo pelo qual o fenômeno de representação social é simplificado e tornado compreensível pela teoria. É o que eu estava falando no início, aquela ideia da simplificação, né? A transformação do objeto, né? E o Sá, ele apela à ideia de simplificação da realidade, pois esta é sempre muito mais rica, inapreensível, diria, né? Ou seja, a ideia de transformação do objeto, quer dizer, embora ele tenha uma relação da realidade, mas o objeto ele é construído, né? O objeto ele é criado, né? E a criação passa pelo que Sá chama de simplificação dessa realidade, quer dizer, uma maneira da gente ordenar, né? Da gente recortar, né? A gente diz assim, a gente costuma dizer assim, olha, imagine que a realidade era como se fosse uma centopeia, né? E que cada patinha tem, né, vários dedinhos e que cada dedinho tem unhas pintadas com cores diferentes. O objeto, né, não pode dar conta de todas as patinhas da centopeia, de todas as unhas da centopeia, de todas as cores da centopeia. O objeto de pesquisa, para que ele seja execuível, né, para que a gente consiga dar conta, né, a gente precisa simplificar essa realidade, né? Então o objeto de pesquisa vai se dar numa relação com algumas patinhas, pelo menos, com algumas unhas, com algumas cores, né? Bom, então é isso, né? Aquela ideia de que a teoria organiza e sistematiza os fenômenos de modo semelhante à construção do objeto, portanto, torna possível a realização da pesquisa, porque senão seria caótica, né? A gente não sai do lugar. Então, o objeto, de uma certa forma, né, ele é uma simplificação de uma realidade que é praticamente inapreensível por sua complexidade. Bom, mas aí cabe algumas discussões, né, mais no nível aí da própria ideia de construção, tá? A primeira delas, né, é que a gente deve levar em conta sempre o contato, levar em contato o sujeito-objeto. Quer dizer, levar em conta, na verdade está errado aqui. Levar em conta o sujeito e o objeto para o objeto da pesquisa. Quer dizer, sobretudo em representação social, né? Quando a gente fala de objeto da pesquisa, né, o objeto da pesquisa não é só a coisa, né? O objeto da pesquisa é também o sujeito da pesquisa, né? São as pessoas também envolvidas, né? São os sujeitos que participam, né? Então, o objeto da pesquisa não é só o objeto, né? No sentido mais comum, tá? Então, esse é um ponto. Então, quem são as pessoas? Qual o público? Então, se eu tenho um objeto, a representação social de meninas acerca, sei lá, da boneca Barbie, tá? Então, claro, né, que o meu objeto de pesquisa, né, o meu objeto de pesquisa versa sobre essa representação, tá? Mas eu estou me referindo a meninas, né, também. Então, o objeto de pesquisa em representação social, né, implica a gente considerar o objeto, a representação, mas também implica, né, de sujeitos. Que sujeitos são esses? Né? Que grupos são esses? Tá? Então, quais os objetos?
da representação, né? Quais são esses sujeitos e mais, né? Quais e o que do contexto sociocultural. Então, a construção do objeto também demanda, né, que meninas são meninas de uma sociedade do consumo, né? Numa relação de consumo com a boneca Barbie, né? De poder aquisitivo, portanto, de alguma classe, né? Eu defino também o gênero, ou seja, em que momento, né? É um contexto de pandemia. Então, a construção do objeto em representação social se refere ao objeto, aí no sentido mais comum, se refere ao sujeito, mas se refere também ao contexto, tá? E aí, uma outra questão também importante na construção do objeto é a gente levar em consideração a questão da viabilidade, né? Então, como eu disse, às vezes você pode ter um objeto bastante arrojado, o exemplo da centopeia, né, brincando aqui, né? Mas ele pode não ser viável, né? Ele não é execuível. E aí a gente precisa tomar decisões, né? A gente precisa tomar decisões, a gente precisa optar. Então, qual é a patinha da centopeia que a gente vai optar, né? Qual é a unha da centopeia que a gente vai escolher, tá? E aí, também, né, a gente precisa... eu vou parar um pouquinho para explicar isso aqui. Quer dizer, se num primeiro momento, né, a construção do objeto ela depende de um domínio conceitual e teórico, num primeiro momento, pós-construção, o objeto da minha pesquisa, eu preciso voltar, né, para o quadro teórico-conceitual, certo? Porque eu preciso trabalhar com categorias, né, eu preciso trabalhar melhor com os conceitos. Se o meu objeto de pesquisa em representação, por exemplo, versa sobre a representação de meninas, quanto a representação de beleza de meninas, né, ou a representação de beleza da Barbie, né, para meninas, né, para eu construir esse objeto, tá, eu precisei ter o domínio teórico-conceitual. Mas uma vez definido esse objeto, eu preciso voltar para o quadro teórico-conceitual, né, de uma maneira mais operativa, para trabalhar o conceito, né, que possibilite a operacionalização, ou o conceito, ou o quadro teórico, que possibilite a operacionalização desse objeto. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com essa questão de ser menina, né, ou do brinquedo, por exemplo, a Barbie, né, enquanto brinquedo, né, eu preciso voltar para o referencial teórico que me subsidie sobre isso, né, que me subsidie sobre a questão do brinquedo, que me subsidie sobre a questão do gênero, de um modo mais operacional. Ainda, alguns aspectos, né, a gente poderia se perguntar, tudo é representação social? Né? É fácil, né? Porque eu vou construir um objeto de pesquisa em representação social, já que tudo é representação social. Será que tudo é representação social? Né? Não é. Né? Nem tudo é representação social. E aí, para a gente saber, a gente tem que voltar lá para o quadro teórico-conceitual. Por isso que, num primeiro momento, antes do objeto, da construção do objeto, a gente precisa minimamente, né, dominar esse quadro teórico-conceitual. Eu tenho sempre dito para os meus alunos, olha, antes de começar uma pesquisa, a gente precisa ler, a gente precisa se apropriar. Né? Não basta eu ter a curiosidade, ter vivido uma situação e fiquei curioso. Eu passei por ali num presídio e eu queria saber como é que se dá a representação. Sim, mas você leu sobre, você domina minimamente, né, os conceitos, os entendimentos da representação social, porque pode ser que o que você queira pesquisar não seja a representação social. Né? E quando a pesquisa não encontra correspondência em uma representação social, ou o contrário, né, o meu objeto ele está congruente, coerente
né, com o quadro teórico-conceitual das representações sociais, mas os meus resultados vão dizer, olha, tudo bem, o seu objeto estava coerente, mas os resultados estão mostrando que o que você encontrou não é representação social. Ok, não tem problema, é válido também. Tá? Não, mas não foi um erro de construção de projeto. Né? Foi um desdobramento. Né? Foi o que apareceu, o que surgiu, foi o que você conheceu. Né? Para a gente estar mais amarradinho, né, digamos assim, a um objeto de pesquisa em representação social, uma dica é a gente sempre olhar, né, para as correspondências sujeito-objeto, mas entendendo que nessas correspondências, né, levando em consideração as práticas. Né? Então, lembrando que as representações sociais, elas não se confundem com representação coletiva, elas não se confundem com aquela representação que o Piaget falava, ou não se confunde com a representação que Freud e a psicanálise colocam, embora o Moscovici beba, né, dessas fontes, mas a representação social, ela tem um domínio particular. Né? E uma das características, né, e a gente, en passant, viu isso no começo daqui dessa apresentação, uma das características, e isso é uma dica que facilita a construção do objeto de pesquisa em representação social, é a gente olhar para essas correspondências sujeito, objeto e prática. Quer dizer, isso que eu quero investigar. Né? Remete a uma relação, uma correspondência sujeito e objeto, né? Orienta o cotidiano dessas pessoas, né? Remete a um saber fazer, a uma prática dessas pessoas, essas representações compartilhadas, né, orientam a vida desse grupo, caracterizam, né, algum modus operandi em termos da vivência cotidiana, do saber cotidiano, do saber do senso comum. Né? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente deve fazer, que pode nos ajudar na construção do nosso objeto de pesquisa. E Jodelet, né, sugere uma fórmula, né, de que toda representação é representação sempre de alguém e de alguma coisa. E essa relação sujeito-objeto se dá de um modo indissociável. Né? Então, é uma outra dica na construção do projeto. Desculpe, na construção do objeto. Né? Essa representação é uma representação de alguém, é a representação de alguma coisa, e entre esse alguém e alguma coisa se dá de um modo indissociado. Né? E um outro aspecto a ser considerado, também muito importante, na construção do objeto, que também como uma sugestão, uma dica, né? Uma orientação, é observar o sujeito social. Quer dizer, porque eu não estou falando de sujeitos soltos individuais. Então, a representação social só é representação social se existir um sujeito social, quer dizer, se existir um grupo, né, que compartilha, de algum modo, essa relação indissociável, né, e se, de algum modo, compartilham práticas. Tá? Então, já quase que acabando. E aí a gente vem para uma etapa também fundamental, né, que é a etapa dos métodos, a etapa do método. Né, lembrando que o método não vem primeiro vem o objeto. Né? Primeiro vem o objeto. Mas o método conversa com o objeto, obviamente. Né? E aí a gente precisa se perguntar se os métodos estão autorizados, né? Os métodos que se autorizam, né? Quer dizer, não só os métodos são autorizados, mas os métodos que se autorizam, né? Que competem a eles aquele objeto, né? Então, e aí eu acho que é importante a gente ter um certo desprendimento, né, em relação aos métodos, tá? Se for o caso na discussão, a gente pode até trazer alguns exemplos. Um outro ponto que eu trouxe é a ideia dos hibridismos. Quer dizer, como as teorias das representações sociais ela é profícua,
né? E há uma amálgama de possibilidades. Então, os estudos de representação social são muito interessantes porque trazem essa riqueza, esse hibridismo, né? Essas combinações de métodos. Claro que não é qualquer coisa, também não é um vale tudo nesse hibridismo, né? Por quê? Porque a gente, que eu coloquei aqui, o retorno ao coerente, quer dizer, então não é um vale tudo, porque a gente sempre tem que buscar o que a gente chama dessa coerência interna na pesquisa. Quer dizer, então, mesmo que o método seja uma etapa posterior à construção do objeto, mas não está solto, está o tempo todo conversando com o objeto, né? E também com os objetivos, obviamente. Então, essa coerência interna, esse retorno ao coerente, é algo que sempre a gente deve estar buscando, né? Então, é um hibridismo, mas não equivale tudo. E aí, já fechando, né, eu quero trazer um pouco o sentido etimológico da palavra objeto. Então, o objeto é, antes de tudo, um jetar, né? Objeto tem a ver com o jetar, com o projetar, com o jato, com ejetar, né? E que, no latim, objeto significa atirado adiante. Vejam, o objeto não é não pode ser entendido só naquele sentido do senso comum, de uma coisa ali predada. O objeto é algo atirado. Nesse caso específico, do objeto de pesquisa, é a própria construção, onde eu atiro, onde eu coloco para fora, onde eu crio, né, a ideia de objeto. E aí, né, é muito interessante porque se o objeto é um fazer do pesquisador, né, é um gesto criativo do pesquisador, claro que não é uma criação aleatória, né, não é uma criação não intencional, há intencionalidade, há uma preparação, há um rigor na construção desse objeto, mas é uma criação, né, e é uma criação onde o pesquisador se coloca muito, né, há muito dele, né, no processo de construção desse objeto. Eu não estou falando de um certo subjetivismo, um personalismo, mas o ato criativo é muito do próprio sujeito, né, do pesquisador, né? Claro que ele vai percorrer esse caminho buscando aí os seus rigores, as suas objetividades, né? Mas eu quero chamar a atenção, né, para essa relação dialética daquilo que, entre aspas, está dentro e está fora, né? O que está fora está dentro e vice-versa. Então, esse entendimento, né, esse jogo, essa dinâmica, né, é muito presente na própria compreensão das representações sociais, dessa relação sujeito-objeto, dessa relação indivíduo-coletivo, grupo, né? E isso faz também referência ao sentido de objeto, inclusive no sentido etimológico, mas também da forma como a construção do objeto ela é pensada nas representações sociais. E aí eu queria finalizar com esse poema do Pablo Neruda, chamado Os Enigmas. É um pouco grande, eu vou ler rapidinho, tentar, né? Os Enigmas. Perguntaste-me o que fia o crustáceo entre suas patas de ouro, e eu vos respondo: o mar sabe. Dizeis-me o que espera a assídia no seu sino transparente? O que espera, eu vos digo, igual a vós, espera o tempo. Perguntais-me o que alcança o braço da alga Macrocustes? Indagai-o a certa hora, em certo mar que conheço. Sem dúvida, me perguntareis pelo marfim maldito do narval, para que vos conteste de que modo o unicórnio marinho agoniza arpoado. Perguntais-me, talvez pelas plumas acionárias que tremem nas origens puras da maré austral? E sobre a construção cristalina do pólipo tens baralhado, sem dúvida, outra pergunta a desfiar agora? Quereis conhecer a matéria elétrica das puas do fundo? A armada estalactite que caminha a quebrar-se?
o anzol do peixe pescador, a música estendida na profundidade como um fio na água? Quero dizer-vos que tudo isto sabe o mar, que a vida nas suas arcas é ampla como a areia, inemurável e pura, e entre as uvas sanguinárias, o tempo polido, a dureza de uma pétula, a luz da medusa, e tem debulhado o ramo das suas fibras corais a partir de uma cornucópia de nácar infinito. Não sou senão a rede vazia que adianta olhos humanos, mortos naquelas trevas, dedos acostumados ao triângulo, medidas de um tímido hemisfério de laranja. Andei semelhante a vós, escavando a estrela interminável, e na minha rede, em plena noite, acordei nu, única presa, peixe preso no vento. Obrigado. É isso, pessoal. Um pouco do que eu preparei para vocês. Fechou? Dá um stop aqui no screen. E aí? Professor Marcelo, é sempre uma grande satisfação te ouvir. Estou aqui muito feliz a partir de todas as suas colocações e também das pertinentes reflexões da utilidade e da profundidade também que o senhor traz para o debate da importância da teoria das representações sociais, mas a partir de fato, uma boa compreensão. Que a gente vê também que alguns estudos são difundidos dentro dessa área de conhecimento, mas que às vezes não retratam de fato aquilo que deveria retratar, baseando-se de fato nos pressupostos da teoria das representações sociais. Então, o senhor nos brindou aí claramente com o entendimento dessa diferenciação entre as representações coletivas do Émile Durkheim e a transposição, no caso, o avanço do conceito pelo Sérgio Moscovici, transformando em representações sociais, que tem as suas especificidades do ponto de vista de perceber justamente que a gente vive numa sociedade que ela possui uma dinamicidade, que ela também é conflituosa e que, portanto, é multireferenciada. Nós temos diversos referenciais também dentro desse processo da construção das representações. Foi muito interessante. Diversos pontos me tocaram da sua fala, mas eu estou aqui só destacando mesmo alguns que chamaram bastante atenção nessa questão também da aproximação do sujeito com o objeto. E isso acabou contribuindo também, porque hoje no grupo de pesquisa, após essa palestra aqui, a gente vai ter uma reunião e uma discussão científica sobre o texto das representações sociais que foi construído pela Sheva Nóbrega, que foi orientanda do Sérgio Moscovici. E nesse texto ela traz justamente uma informação, a partir da Denise Jodelet, que ela diz que o sujeito e o objeto, eles nascem do mesmo ato, justamente corroborando com essa ideia de que os dados, eles não estão dados. Então, há uma construção, existe um processo de construção, uma aproximação, mas uma aproximação no sentido de uma criação, de uma construção, porque esses dados, eles não estão dispostos e estão dados assim. A gente percebe também essa importância da teoria do ponto de vista da compreensão de aspectos de comportamento, ou aspectos materiais, ou também da experiência, como foi muito bem colocada. Gostei dessa questão da teoria aberta, também dessa percepção de que é uma teoria profícua e aberta, e a gente até faz com que a gente tenha esse exercício de rememorar e de voltar à gênese e à origem da teoria, quando ela foi criada lá no final da década de 60, final da década de 50, início da década de 60, quando a gente vê que inicialmente ela estava muito limitada às questões da psicologia, especificamente da psicologia social, e na interface com outras áreas do conhecimento, mas no campo das ciências sociais, como a filosofia, a história, a antropologia. Então, ela era muito centrada nessas áreas do conhecimento. E quando ela transpôs a questão das barreiras geográficas, houve também traduções para outros idiomas, então outros foram se apropriando, bebendo dessa fonte também, para a organização e desenvolvimento de suas pesquisas, o que dá essa potencialidade, suporte teórico também para o desenvolvimento das pesquisas, nas mais diversas áreas do conhecimento, demonstrando, de fato, a importância da teoria e também a sua interdisciplinaridade. Então, isso é interessante, porque a gente vê que áreas da saúde, da educação, perspectivas da cultura, estudos da memória, da identidade também estão aí se baseando na questão da teoria das representações sociais. Então, te agradecer muito por nos contribuir conosco, né, nesse momento, com essa discussão de construção mesmo do objeto,
da pesquisa dentro da perspectiva da teoria das representações sociais. Existem alguns comentários aqui, algumas perguntas no chat, e eu gostaria de que a gente pudesse refletir sobre algumas delas. É possível? Sim, pois não. Com prazer, viu? O prazer foi nosso, professor Marcelo. Muitíssimo obrigado mesmo. Vimos aqui também a participação, professor Marcelo, que bom, de pessoas de outros estados também, pessoas de São Paulo, Mato Grosso, região do Sul também, aqui a gente tem percebido pessoas na Universidade Federal Fluminense. Eu vi alguém que, não me lembro o nome, de Alta Floresta, eu conheci Alta Floresta. Isso, Mato Grosso, deve ser alguma tiete do professor Marcelo. Não sei. Temos também aqui o professor do Novan Casas também, do México também, que fez um registro aqui, então está conosco, isso é muito, muito interessante. A professora Shirley, ela traz aqui um questionamento, mas na verdade ela diz que ela faz essa pergunta para tentar ajudar uma aluna dela, não sei se é da graduação ou do mestrado, no sentido de entender o viés das representações sociais, se é possível que ela entenda para expectativas. Eu tenho a dúvida em relação à questão das pesquisas quantitativas sobre o mesmo objeto, se é possível a partir da teoria das representações sociais, e o senhor acabou falando um pouquinho sobre a questão da teoria do núcleo central, que eu acho que é o que mais se aproxima a isso que ela está fazendo. Mas aí eu gostaria de deixar para que o senhor pudesse contribuir conosco a partir dessa pergunta, desse estímulo da professora Shirley Macedo. Cortou um pouco a sua fala. Pronto. É isso que eu ia pedir para colocar em destaque aqui, né? Então, eu entendo esse viés das representações sociais, sendo possível pesquisas qualitativas sobre esse objeto de estudo, mas pesquisas quant sobre o mesmo objeto é possível? É possível, vai depender do próprio objeto de pesquisa. Então, o objeto de pesquisa, ele vai indicar, né? Ele vai indicar, inclusive, a dimensão das informações, dos dados, não gosto muito de usar a palavra dados, mas a dimensão dessas informações, a natureza dessas informações, uma natureza quantificada das informações, uma natureza mais qualificada, mais aprofundada e detalhada, aprofundadamente falando, né? Ou de maneira mais singularizada dessas informações. Então, é a definição do objeto que vai possibilitar isso. É muito interessante essa pergunta, muito oportuna, né? Porque também vai depender de como é que a gente está compreendendo aí essa questão qual e quant, né? Quer dizer, se eu estou compreendendo do ponto de vista da natureza da informação, é possível. Se eu estou me referindo vamos dizer assim, ao aspecto mais epistemológico, né, de uma compreensão métrica da realidade e a construção de um conhecimento métrico de que a realidade só é acessada objetivamente nessa métrica, eu estou falando assim de maneira bem geral, aí a coisa pode ficar complicada, porque você pode estar partindo de referenciais bastante divergentes, né? Mesmo o núcleo central, há uma certa dificuldade de você. Eu não trabalho com núcleo central, talvez Ramon possa explicar melhor, mas se você vai, por exemplo, numa proposta mais epistemológica de um entendimento da realidade métrico, né, onde o método, por exemplo, que vai garantir o acesso à realidade, ao conhecer a verdade, entre aspas, pode ficar bastante complicado, né? Mas eu diria assim, enquanto dimensão da informação, uma dimensão quantitativa que possa estar integrada a uma dimensão qualitativa, isso depende do objeto e é plenamente possível. Marcelo, se me permite fazer somente um complemento, eu me sinto bem contemplado, acho que a Shirley também
pode ter elucidado as dúvidas dela, mas fazer uma contribuição especificamente sobre essa questão da teoria do núcleo central. É uma teoria que eu venho trabalhando também ao longo dos últimos 10 anos. Comecei a fazer uma pesquisa durante o mestrado ainda sobre a qualidade de vida e saúde de estudantes e adolescentes dentro dessa perspectiva da teoria do núcleo central. E Shirley, o que a gente pode dizer em relação a essa questão de desenvolvimento de estudos quantitativos, baseando-se nessa perspectiva da teoria do núcleo central que foi criada aí pelo Jean-Claude Abric. Na verdade, como é que é entendida essa construção das representações sociais a partir dessa abordagem complementar, que é conhecida como estrutural ou núcleo central? Então, o Molina, juntamente com até o Celso Pereira de Sá também, eles vêm dizer justamente que essa cognição central ela vai se caracterizar por essa forte capacidade associativa, ou seja, eles fazem com que a gente comece a perceber que é legítimo pensar que essa cognição ela vai poder entrar numa relação com um grande número de outros elementos da representação. Ou seja, eles dizem, em linhas gerais, que toda essa representação ela possui um núcleo duro, um núcleo central, mas que existem as outras representações que são periféricas. E aí a gente faz associação com essa questão das propriedades qualitativas e com as propriedades quantitativas de pesquisa. Então, quando a gente está dentro de uma perspectiva qualitativa, utilizando da teoria das representações sociais, a gente busca justamente atribuir um valor mais simbólico com poder associativo. E, claro, percebendo também como isso se resulta nas práticas, nas atitudes e nos comportamentos também das pessoas de determinado grupo de pertença. De outra forma, quando a gente pensa nessas propriedades mais quantitativas, a gente vai pensar dentro da perspectiva dessa saliência e dessa conexidade entre aquilo que está no núcleo central das pessoas ou dos grupos, né? Então, quando a gente pensa nessa perspectiva de núcleo central, dentro de uma abordagem quantitativa, o próprio Celso Pereira de Sá ele vem trazer para a gente 3 principais métodos que podem ser utilizados também com o objetivo de desenvolver uma pesquisa quantitativa, mais claro, considerando o que o professor Marcelo falou, que isso vai se dar a partir justamente de uma boa construção do objeto de pesquisa. Então, a partir da necessidade, da demanda que o objeto coloca ao pesquisador, é que esses elementos e que esses instrumentos, esses métodos mais quantitativos, eles podem ser selecionados para o desenvolvimento da pesquisa. Então, ele traz 3 principais métodos. Quais são? A associação ou técnica de evocação de palavras, em outros grupos é muito conhecida também como técnica de associação livre de palavras, onde a gente estimula os sujeitos, a partir de um termo indutor, a evocarem algumas palavras a partir desse estímulo. Ele traz uma segunda opção de princípio metodológico, que é a hierarquização dos itens, na medida que se toma conhecimento dessas evocações, se faz uma hierarquização dos elementos que os sujeitos consideram mais importantes desse processo. E como terceiro elemento, ele vem colocar justamente as triagens hierarquizadas sucessivas, que é uma outra também de se compreender o método dentro da pesquisa, dentro da abordagem da teoria do núcleo central. Então, os resultados geram, na verdade, dentro dessa perspectiva, a gente tem geralmente, a partir da análise desses dados, gerado um quadro de 4 casas, onde nesse quadro fica evidente o núcleo central, a primeira periferia, a zona de contraste e a segunda periferia. Quer dizer, então, esse quadro de 4 casas e cada zona. Na verdade, quando a gente pensa em núcleo central, aparecem as palavras que são mais importantes e mais evocadas para os sujeitos. Quando a gente transpõe, percebendo o primeiro quadrante superior direito, que é a primeira periferia, a gente percebe que aparecem nesse quadro esses elementos que são mais importantes, mas que são menos evocados. De outro modo, na zona de contraste, a gente tem os elementos que são menos evocados, mas que são mais importantes, e, por fim, na segunda periferia, os elementos que são menos evocados e menos importantes. Então, aí, algumas técnicas, alguns métodos, alguns instrumentos que ajudam a compreensão das representações sociais a partir desse prisma da abordagem quantitativa. Não vou me alongar mais, mas espero ter contribuído com essa discussão. Não sei se tem outra pergunta, Vladimir, e poderia ser exibida também, se o professor Marcelo também tem tempo. Eu vou ter que sair daqui a pouquinho, porque eu tenho outro compromisso agora. Mas posso ainda responder uma pergunta ou outra. Ah, sim, foi ótimo essa questão aqui.
Então, se eu concordo, você concorda que escolhemos o objeto e somos escolhidos também por ele? Assim, concordo, claro, né? Escolhidos assim no sentido de que essa escolha no sentido de forjar a gente, né? Quer dizer, porque a relação que a gente estabelece com o objeto, né, é uma relação muito muito intensa, né? Quer dizer, o nosso objeto de pesquisa, né, ele é quase que como uma obsessão, né? Não no sentido pejorativo, quer dizer, é algo muito presente na vida da gente. Né? Então, o nosso objeto de pesquisa, ele está muito presente. Então, ele é algo que nós construímos, né? Ou seja, nós o escolhemos, quer dizer, nós escolha nesse sentido, né? Há um esforço de construção, mas enquanto criação, né, enquanto criação nossa, é uma criação que a gente estabelece uma relação, né? E essa criação que a gente se relaciona, né, ela afeta o criador, né? Ela afeta o autor, ela afeta, né, aquele que criou. Então, nesse sentido, somos também escolhidos por esse objeto. Então, reparem quando vocês estão desenvolvendo um projeto, quem está aqui no mestrado, doutorado, enfim, quem está fazendo uma pesquisa. Então, o objeto de pesquisa, claro, eu não estou me referindo ao workaholic, que é o cara que é viciado em trabalho, né, o workaholic, que não para, que não desliga, né, mas eu estou me referindo a uma relação que é uma relação intensa, importante, porque você precisa se dedicar, refletir, né, ponderar, investir seu tempo, quer dizer, é uma relação intensa. Então, nesse sentido, né, o objeto termina escolhendo a gente, quer dizer, na ideia de que a gente também se transforma, né, a gente também se constrói, né, à medida em que a gente constrói o objeto. Perfeito, professor Manuel. Acho que também atendeu a expectativa da professora Fernanda Maria, de Araújo, que é da Uninassal, de Recife, também uma parceira nossa de pesquisa, também de produções. E acredito que com a intenção de esgotar a discussão sobre esse tema, mas que a gente conseguiu fazer boas imersões, né, dentro da proposta de discutir a construção do objeto de pesquisa dentro do campo das representações sociais. Então, novamente, a gente aproveita esse espaço, professor Marcelo, para agradecer também por ter aceitado mesmo, né, contribuir conosco aqui nesse momento. O senhor fez esse registro que eu por um lapso da memória, acabei de deixar de fazer esse registro no início, mas somos sim colegas e parceiros também dentro do programa de pós-graduação em psicologia aqui da Univasf, trabalhando dentro da mesma pesquisa em aspectos sociais e também desenvolvendo estudos, claro, cada um dentro da específico, mas em comum dessa teoria. Então, fica o nosso agradecimento. A gente aproveita também para caminhar para os momentos finais dessa transmissão, agradecer a todos e todas e todes que nos prestigiaram, que ficaram conosco até esse momento, que vocês possam também novamente se inscrever aqui, quem não se inscreveu ainda no canal, e acompanhar também as nossas ações e informações, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, o link está disponibilizado também na descrição. Aqui da professora Isabela, da Universidade Federal Fluminense, salvo engano, para que a gente possa estabelecer uma parceria também, a gente está aberto e à disposição também, professora, sempre é muito bom estabelecer novos vínculos acadêmicos, científicos e também afetivos, que a gente acaba desenvolvendo também um afeto a partir dessas parcerias de trabalho. Dizer a todos vocês que nós estaremos no dia 14 que é o nosso próximo encontro aqui no ciclo de palestras, com a palestra intitulada Em Heróis e Mártires, Representações Sociais de Médicos em El Território Covid-19, que vai falar Casas Patinho, que é médico cirurgião e lá da Universidade Autônoma do México, também vai estar trazendo algumas contribuições para a gente aqui. E a gente se despede, desejando que vocês tenham um bom final de semana também. Estamos aí na semana da Semana Santa, né, que também nos proporciona algumas reflexões sobre esse momento.
E desejo sempre que a gente possa sempre continuar alimentando a esperança de tempos e de dias melhores, embora tempos atípicos e sem precedentes que nós estamos vivenciando. Então, fica o nosso agradecimento do GPF a todos, todas. Nos vemos próximo. Muito obrigado, professor Marcelo. Um grande abraço. A gente finaliza por aqui.